De tudo que é mais sagrado, a única coisa que você precisa fazer para deixar de ser songamonga de uma vez por todas, mulher, é começar assistindo esse vídeo aqui comigo. Quero conversar com você para te ajudar a clarear a sua cabeça, principalmente sobre os comportamentos de songamonga, que são mulheres inseguras, que não prosperam, que não alcançam os objetivos, que estão sempre ruminando coisas ali no campo do vitimismo, sabe? E eu definitivamente não quero que isso aconteça com você. Então, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo que a gente vai ter uma conversa bem séria aqui com você. Senta aqui, ó. Senta aqui do meu ladinho. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga já há mais de 10 anos, na verdade 11 anos eu já sou psicóloga, o tempo passa rápido, né, misericórdia. E se tem uma coisa que eu tenho percebido ao longo desses anos, é que o comportamento de songamonga, sabe aquela mulher apática, pesada, aquela que fala assim, que tudo é difícil, ai meu Deus, ó céus, ó terra, nada é legal, nada funciona, tudo é errado. Enfim, são comportamentos, às vezes, muito construídos, né, na vida e na cabeça dessa mulher. E tem gente que ainda acha que idade é sinal de maturidade, mas não é, não tem nada a ver. Eu já atendi pessoas de 60 anos com comportamentos extremamente infantis, porque idade não quer dizer maturidade. Você se torna muito mais protagonista e vai deixando a songamonga de lado quando você começa a tomar conta da sua vida, sabe? Pegar esse espaço para você, literalmente pegar o seu espaço mesmo. Chegar e bancar aquilo ali, o lugar onde você tá. E isso te torna muito mais protagonista. Então a songamonga, geralmente, ela é aquela mulher que ela tem vergonha de existir. Sabe aquela pessoa que ela é deslocada das coisas da vida? Ela simplesmente tem vergonha de existir, ela tem vergonha de falar, ela tem vergonha de se posicionar, ela não consegue se comportar na frente de outras pessoas, ela chega no ambiente, ao invés de tomar esse espaço, ela simplesmente tenta se esconder. Ela tenta ficar ali naquele cantinho resguardada, como se ela não fosse importante, sobre o que que ela pensa não fosse importante, sobre o que que ela tem a falar, dizer não fosse importante. Então, o meu objetivo sempre, em todos os cantos, seja lá no TikTok, no Instagram, aqui com você, conversando, seja nas minhas mentorias e comunidade e tudo, é te ajudar a assumir esse protagonismo. Porque a songamonga, às vezes, ela é colocada dentro da gente, sabe? E daí você vai tendo a sua vida, você vai desenvolvendo a sua vida em cima de uma persona, de uma personagem insegura que nem faz parte daquilo que você é. Olha só o que aconteceu um dia desse. Estava conversando com uma amiga, e aí a gente estava na rua, assim, eu moro em Florianópolis, então a gente estava andando ali perto da praia, e aí passou uma garotinha falando alto. Uma garotinha, acho que com 7, 8 anos de idade. Falando alto, a gente estava caminhando ali na orla da praia. E aí a menina falou alto, né? Falando alto, criança falando alto normal. Aí a mãe disse assim: para de falar alto e de gritar desse jeito, porque isso é feio. E aí a garotinha se escondeu meio com vergonha, porque foi repreendida na nossa frente, a gente estava próximo assim e tal, aí foi lá com a mãe e seguiu o baile. E aí o que que eu pensei? Cara, é muito fácil dessa criança agora se tornar uma mulher insegura e songamonga lá na frente. Por que que é muito fácil disso acontecer? Porque ela vai colocar, introjetar na cabeça dela que simplesmente falar alto e chamar atenção é algo errado, é algo ruim. Óbvio que eu não quero que você seja literal aqui, tá? Eu sei que existem pessoas estridentes, pessoas que querem atenção a todo custo. Não é sobre isso que eu tô falando, mas eu tô falando sobre você tomar o seu espaço, saber se posicionar, saber falar de forma clara e assertiva, sabe? Saber se levantar e comunicar aquilo que você quer, comunicar os seus limites, comunicar os seus objetivos de forma clara. E isso não quer dizer que é errado, mas para muitas pessoas, talvez você foi criada nesse ambiente que diz que você falar alto é ruim, que você rir alto é ruim, tudo que diz parte da tua personalidade é ruim. E aí você cresce tentando se apagar. E aí, quando você cresce tentando se apagar, você se torna essa pessoa apática. A pessoa que não consegue se expressar, a pessoa que não consegue falar abertamente sobre as coisas, a pessoa que tenta se esconder sempre nesses ambientes. Então, a songamonga, às vezes, ela não é que você seja assim, mas é porque você foi projetada muitas vezes para ser assim, e isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Porque para você ter essa maturidade, é interessante você ocupar esse espaço, você dar conta da sua vida, você dar conta da sua rotina, você conseguir fazer sem ficar sempre pedindo a aprovação dessas pessoas,
Porque pedir sempre aprovação, esperar, é um comportamento que vai te deixar sempre cada vez mais insegura. E ainda tem uma questão super importante sobre a insegurança, que ela te protege. Então, toda sensação e emoção, ela é positiva. A insegurança, assim como o medo, ela te protege de acessar algo, acessar um julgamento, uma vergonha, uma crítica, mas ela também te impede de fracassar. Porém, entretanto, todavia, ela também te impede de alcançar o sucesso. Porque se eu não coloco o pé, eu não corro o risco de fracassar, mas eu também não corro o risco de ter o sucesso que eu gostaria, de alcançar os objetivos que eu gostaria, sabe? Então é muito importante você começar a olhar para essas sensações, para que você não seja mais essa songamonga que fica, ai, esperando, ai, porque eu quero fazer, mas eu não consigo, e alimentando esse diálogo interno destrutivo na sua cabeça, que ao invés de te ajudar a levantar, sempre vai piorando a sua autoestima. Porque a insegurança, ela faz parte da baixa autoestima. Eu me enxergo, é o óculos que eu coloco aqui na minha nos meus olhos e através desse óculos eu enxergo a vida lá na frente. Então, se eu enxergo a vida lá na frente com esse óculos sujo, tudo que eu vou enxergar na minha frente é turvo. Agora, se eu coloco uma lente limpa, eu consigo enxergar tudo de uma forma melhor. Então, a insegurança ela mina o seu olhar sobre si mesmo e sobre as oportunidades, e isso vai te tornando mais apática, mais insegura. E quanto mais insegura você é, menos são as suas possibilidades de ter êxito nas coisas que você vai fazer. Porque eu só consigo fazer aquilo que a minha cabeça concebe primeiro como uma verdade absoluta. Então você consegue andar porque na sua cabeça, certamente, você vai conseguir levantar e andar. E daí você consegue andar se você é uma pessoa funcional, ok? E você consegue escrever, consegue enviar o áudio, porque na sua cabeça você acredita que você consegue fazer isso. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que você acredita que não consegue fazer, você nem coloca o pé para fazer. Por isso que eu trabalho com a mentalidade, com a sua mentalidade é o primeiro passo. Porque aquilo que você pensa, você acaba fazendo e aí já sabe onde que isso vai dar, né? E se você quer de fato parar de ser uma songamonga, pare de pedir validação. Pare de ter medo de errar. Validação é aquela pessoa que sempre está pedindo autorização para ela existir. Então imagina, você não consegue sair sem pedir opinião de ninguém sobre a roupa que você vai vestir, porque você não confia na sua capacidade de escolher sua própria roupa. Você é cheia de dúvidas às vezes, tem gente que é muito cheia de dúvida, não é porque a pessoa de fato é indecisa, mas porque na cabeça dela as opções que ela tem não são as melhores. E ela quer que alguém diga para ela o que ela precisa escolher para ela ter a certeza de que aquilo é positivo. E o pior, para ela ter a certeza de que se der errado não foi ela que escolheu. Aí olha o comportamento infantil e imaturo aqui. E tem gente hoje com 40, 50, 60, 70 anos vivendo isso, deixando com que os outros escolham aquilo que ela vai fazer, porque se der merda, eu não sou responsável por isso, você que é. Porque foi você que escolheu para mim, não foi eu. Então existem muitas pessoas hoje que giram em torno desse sistema ainda, sabe? Da validação, de pedir por atenção. As pessoas querem atenção a todo momento porque elas não conseguem sozinhas alimentar isso dentro de si. E, consequentemente, o medo do julgamento, a necessidade de se explicar demais. Gente, eu não suporto gente que se explica demais, sabe? Porque na minha cabeça, e aqui eu vou falar pra você como pessoa, tá? Parece que sempre a pessoa tá tentando te engambelar, sabe? Te enrolar. Porque se explica demais, caramba, você quer? Ok, não quer, tá tudo bem. Não precisa falar, eu não quero por isso, por isso, por isso. Porque isso soa, isso comunica pra gente insegurança na nossa cabeça. Ou comunica insegurança, tipo, nossa, olha como a pessoa tá tentando justificar as próprias escolhas que ela fez pra vida dela, coisa que você não precisa fazer. Porque a vida é sua, você escolhe o que você quiser. Ou você comunica que tá tentando enrolar, mentir pra pessoa. Pra mim, parece mais a segunda opção. Tipo, a pessoa tá inventando um monte de história lá pra tentar me convencer. Calma, diz só não e pronto. Começa a testar isso, porque a tua habilidade de dizer não e pronto tá muito relacionada com o processo da sua autoestima também. Pessoas que têm autoestima baixa e maior necessidade de validação, ela tem muita dificuldade de falar não, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Tanto que eu até brinco com as minhas alunas que elas estão prontas para a vida quando elas forem capazes de dizer não quero, não posso, não vou simplesmente porque eu não quero, sem explicação. O não, ele não precisa sempre estar seguido de muitas coisas, sabe? Ainda tem gente que fala, ah, mas por que não? Por que não?
preciso te explicar por que não. É, por que não? E isso vai te tornando muito mais segura e a songamonga, ó, vai se diluindo como vento aí da sua vida, ok? E aí eu acredito fortemente que a primeira coisa que você precisa fazer sempre é agir apesar de. O conforto emocional, geralmente, ele te leva para esse lugar do ceder. Todas as vezes que você quer se tornar confortável emocionalmente, você cede. Porque você não quer acessar a culpa, você não quer acessar a tristeza, você não quer acessar, às vezes, aquela ansiedade desagradável que dá quando você precisa desagradar algumas pessoas. E aí, isso começa a se tornar um ciclo vicioso na sua vida. Então, quando você começa a agir apesar de, você começa a se posicionar, você começa a falar aquilo que você gostaria. Inclusive, tem um filme muito legal que parece bobo, mas traz uma mensagem muito bacana, que tá na Netflix, que é A Mulher Sem Filtro. Acho que é A Mulher Sem Filtro, alguma coisa assim. Que tem lá a parada da deusa Xana e tal, nananã. E aí você consegue ver a vida de uma mulher que é sempre dizendo sim, que tá engolindo sapo, que nunca se posiciona, que aceita o que dão pra ela e tal. E depois da mulher que mete o pé na porta, que fala, que se posiciona, porque, gente, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. E fica muito claro isso nesse filme. Se você ainda não assistiu, assista esse filme, que eu tenho certeza que você vai adorar. É um filme que parece meio besterol, é brasileiro, tá? Mas tem uma lição importante por trás. O que você ganha quando você se empodera de si? O que você ganha quando você deixa de ser a songamonga e faz a transição para protagonista, que decide, que faz? Só que tudo isso exige o desconforto, exige o esforço de fazer apesar de. Então eu me sinto desconfortável, mas eu sei que dizer esse não agora vai me economizar tempo, vai me economizar várias coisas que eu preciso. E aí você começa a fortalecer isso dentro de si, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na sua jornada, principalmente de buscar mais segurança emocional, de estar mais forte para enfrentar os desafios da vida. Porque se tem uma coisa que você precisa ter, é casca para enfrentar os desafios. Porque gente molenga, o desafio vem lá longe, eu já tô paralisando aqui. E daí isso você não nasce sabendo, você aprende. Força emocional, você não nasce com ela, você aprende ao longo da vida. E se até hoje você não aprendeu, você pode começar a aprender. Se inscreve aqui nesse canal, me acompanha lá nas redes sociais, vou deixar tudo aqui abaixo para você. Eu tenho mentorias, tem várias coisas aqui que podem te ajudar a ser mais forte emocionalmente. Que eu tenho certeza que você, ó, vai deixar muito de ser vítima da própria vida e começar a protagonizar, porque esse é o nosso total objetivo aqui. Inclusive, agora eu vou deixar outro vídeo aqui para você assistir, que é sobre você viver mais a sua vida e muito menos a dos outros, porque a songamonga vive muito a vida dos outros, tá? E você precisa começar a viver mais a sua vida e menos a vida dos outros. Então vai logo se inscrevendo aqui no canal que eu te vejo no próximo vídeo.